Fala, galera! Beleza, E aí, pessoal? Boa noite. Boa noite. Pessoal, hoje a gente está com um jeitinho diferente aqui, ó. Hoje a gente tem uma convidada especial. É especial. É. Conhecida como Tia Cida. Hoje ela está aqui como psicóloga. Para quem não sabe. Doutora Cida. É, a Tia Cida doutora. é psicóloga. E a gente vai falar sobre um tema aí que vem atingindo muita gente. Verdade. E a gente vai descobrir se isso daí atinge as crianças também, né? E a Verdade. gente vai falar um pouquinho com a Cida hoje. Vai ser num formato diferente. A gente vai fazer um bate-papo aqui. Espero que vocês gostem. Isso aí, a gente espera que vocês Vamos gostem. começar padrão, né? Fala com o pai, né? Afinal de contas, a gente não veio aqui por nós. É verdade. Então eu convido você a fechar seus olhos e vamos orar nesse momento, amém? Amém. Amém. Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esse momento tão precioso na Tua presença, ó Pai. Verdade, te louvamos Senhor. porque nós chegamos a esse lugar, que temos, ó Pai, a possibilidade de estarmos aqui preparando essa aula para passar para os pré-adolescentes, adolescentes. Sim, Senhor. Deus, muito obrigado. Isso é um privilégio mesmo, Deus. Isso é um carinho especial do Senhor para conosco, Pai. Então nós Senhor. pedimos, vem mesmo, Espírito Santo, nos Verdade, abençoar, Senhor. nos direcionar, coloca Sim, Deus, as por favor. palavras certas nas nossas bocas, ó Deus, Sim, que Senhor possamos Jesus. verdadeiramente sermos um referencial mesmo para os adolescentes, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a minha vida, a vida do Rodrigo, a vida da Cida, Deus. Sim, Senhor. Que esse momento seja um momento agradável na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Tomar minha água na minha super caneca. Agora. Mexe, tá pensando o quê? A gente vai falar hoje, nosso tema escolhido foi ansiedade, né? O transtorno de ansiedade. E a gente vai descobrir se isso afeta crianças também ou se é somente adultos, né? Para começar, eu queria contar uma historinha aqui que eu e o Adilson passa por isso toda vez. Toda vez. A gente, para quem não sabe, então, acho que todo mundo já sabe, a gente tem o grupo de corrida, só os fortes, e a gente vai fazer uma corrida. Vou dar um exemplo, a última que a gente fez foi a São Silvestre, lá em São Paulo. A gente saiu daqui o quê? 4h30 da manhã? 4h30, quase 5 horas da manhã. Então, o que você tem que fazer? Dormir cedo para poder descansar. A gente ia correr 15 quilômetros. Era o quê? Umas 2 horas, estava acordado ainda, né, Gilson? Não dormia. Então, a gente não dormiu. Por quê? A gente fica naquela ansiedade de querer ir pra corrida, de estar com a galera, e na hora que você vai ver, você não dorme 2 horinhas só e vai. A pergunta que eu tenho para Cida, esse tipo de ansiedade é normal? É sobre essa ansiedade que a gente vai falar ou não? Essa ansiedade é normal. Na verdade, todos nós passamos por algum momento de ansiedade na vida, né? É uma reação, na verdade, do nosso organismo a alguma situação de ansiedade, ou de expectativa, né? Como vocês, no caso da corrida, ou algum perigo iminente, ou alguma dúvida que a gente tem e está tomando muito conta do nosso pensamento. Então, essa ansiedade todo mundo tem, né? Por exemplo, os meninos que a gente que vai na nossa salinha, eles podem ter, por exemplo, uma ansiedade grande com relação a uma prova, né? Vai fazer a prova no dia seguinte e aí no dia anterior viu que não estudou tanto assim, na hora da prova dá aquela, né? Daquela dorzinha. Né? O coração fica um pouquinho acelerado, a mãozinha fica meio suada. Essa ansiedade normal, né? Todo mundo acaba sentindo isso. Todo mundo tem. Isso daí, beleza. Essa é beleza. Outra coisa, outro exemplo, por exemplo, você vai pedir uma garota, vai dizer para uma garota que você está gostando dela, né? Então, você não sabe qual que vai ser a atitude dela, a resposta dela, também gera ansiedade, né? Também fica o coraçãozinho meio batendo forte, com a respiração diferente, né? Então, isso também a mãozinha suando, isso também é uma ansiedade normal. Tranquilo. O que acontece? Dependendo da resposta que você tiver, depois que acabou ali, né? Você vai sair feliz, dependendo da resposta da menina, né? Mas o fator de ansiedade já vai ter terminado, né? Então, essa ansiedade é normal. A ansiedade que não é normal,
e que a gente costuma chamar de transtorno de ansiedade, é aquela que atrapalha a sua vida, que te deixa, que você tem muitos sintomas, por exemplo, potencializa demais essa mão suada, aí é uma sudorese pelo corpo todo, vamos assim dizer, né? Você fica com o coração acelerado demais, você tem ânsia, né? Não consegue nem chegar na menina para falar. Exatamente, você fica muito nervoso, muito preocupado antes de acontecer a coisa. Então é essa que atrapalha a sua vida, que atrapalha você ter a sua rotina. Essa é um transtorno de ansiedade e esse precisa de um cuidado. Então, né? Se a gente começar, se a gente notar que essa ansiedade excessiva está atrapalhando o nosso dia a dia, aí acendeu a luzinha lá. Isso Vamos tomar cuidado. Aí tem que tomar cuidado. Certo. Vamos procurar uma ajuda. Perfeito. Então, pessoal, a gente vai falar hoje, descobrir um pouquinho mais sobre isso. A gente vai fazer algumas perguntas cabulosas para a tia Cida, deixar ela doida aqui pra gente. Eu já tô meio... Ela já tá muito doida. A gente descobrir. É a primeira vez, gente. É verdade, primeira vez. Vamos pegar leve com ela. Antes de fazer a primeira pergunta, o Dilson vai fazer a primeira pergunta para a tia Cida. Eu queria trazer alguns números para vocês aqui. Só para vocês terem uma ideia que não é qualquer coisa que a gente está falando e é algo que a gente tirou da cabeça e descobriu que tem uma pessoa que tem isso e vamos falar, né? O Brasil é o país considerado o país mais ansioso do mundo. Verdade. Então não é da América Latina ou do mundo. Nós temos a população mais ansiosa do mundo. Ansiosa no nível que a Cida estava falando aqui, esse nível que é ruim, né? Que vai atrapalhar a sua vida em algum momento. No mundo todo, são cerca de 320 milhões de pessoas com transtornos de ansiedade. É verdade. Aqui no Brasil, 20 milhões, aproximadamente. Tá? Então a gente consegue ocupar esse ranking ruim que ninguém quer de transtorno de ansiedade. Adilson, vai lá. Então, Cida, como a gente está falando sobre pré-adolescente e adolescente, a gente queria trazer isso com relação à moda. Né? Se é o pré-adolescente com relação à roupa, ou se por causa da forma, do tipo físico dele, se isso também traz ansiedade para ele sair para um meio, ou para o shopping, ou para a igreja, ou para a escola, se isso altera isso. O adolescente, ele tem... Uma das características da adolescência é a necessidade de estar em grupos, né? Então a gente tem lá os grupinhos das meninas, os grupinhos dos meninos, né? Então, e eles procuram ser semelhantes, né? É como se a identidade do grupo precisa ser formada, assim. Então, eles acabam que saem muito parecidos, né? Com roupas, calçados, o jeito de falar, o jeito o corte de cabelo, o jeito, né? As meninas, o jeito de se pentear e tal, de se maquiar. E quando acontece que uma desses adolescentes não se enquadra muito, vamos usar aqui um exemplo de uma roupa, né? As meninas costumam usar um determinado tipo de roupa, mas aí aquele tipo de roupa não fica legal para aquela determinada menina. Isso é lógico, é um fator de ansiedade, gera assim, né, uma ansiedade porque ela vai se sentir fora do grupo, né? Então, além, lógico, da ansiedade, tem também a questão da autoestima, né? Tem uma série de outras questões que pode interferir, sim, quando se trata dessa questão deles estarem juntos e dessa moda mesmo, assim, né, que eles costumam fazer para eles mesmos, né? Criar lá no grupo deles mesmos. Agora, uma coisa importante que a gente pode falar nesse sentido, aí seria mais até para os pais, né? Ajude o seu filho a formar a identidade dele. Você é o formador da identidade do seu filho, né? Então, como que você vai fazer isso? Você vai ressaltar as características e as qualidades que ele tem do jeitinho que ele é. Filho, você é lindo do jeito que você é. Seja alto, seja baixo, seja magro, seja... né? Filho, você é lindo do jeito que você é. Ressalte também, e é muito importante isso, não só as características físicas dele, mas da personalidade dele, né? Do caráter dele. Por quê? Porque assim você está fundamentando a identidade dele em algo bom, em algo que ele depois
se ele chegar a entrar num grupo desse, ele vai perceber assim, bom, eu não preciso andar como eles, eu não preciso pôr o mesmo tipo de roupa que eles, porque eu sei que eu tenho valor e que sou importante do jeito que eu sou, né? Então isso é muito importante, a gente reforçar isso nos nossos filhos. Esse é um dos nossos papéis como pais, né? Isso daí que a Cida falou agora, a gente encontra fácil na Bíblia, né? Algo que a gente vem falando sempre aqui. Agora eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano é Provérbios 22:6, se eu não me engano, mas depois eu pego direitinho. Que lá fala, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Exatamente. E até quando for velho, não se desviará dele. Verdade. Então eu vejo que essa fala da Cida é muito, tá dentro desse contexto todo, né? Então o caráter do filho é formado pelos pais. Então os pais ensinando da forma correta, dando orientação, mostrando como que se faz, para que esse tipo de transtorno não afete as crianças, né? Exatamente. E o interessante também, Cida, é que os pais tenham aquela intimidade com o filho para poder sentir quando isso está acontecendo, porque muitas vezes sem dúvida eles não percebem, e isso talvez venha a acontecer, venha alongar um pouco mais e a pessoa demore para identificar isso, né? Exatamente. Então o pai tem que estar mesmo atento, tem que estar com intimidade com o filho, procurando, sabe, estar conversando, tendo um tempo de qualidade com o filho para poder identificar isso e não deixar isso virar um transtorno, né? É um transtorno maior. Essa atenção que a gente dá, né, para eles, às vezes parece tão pouco, mas é tão significativo, né? Você tá perguntando como foi o dia, você dá um abraço, ele se sente assim, poxa, meu pai se preocupa comigo, né? Meu pai se interessa por mim, pelas minhas coisas. É um tempo de qualidade. É um tempo de qualidade. E vamos falar sério, né? Todo mundo fala assim, trabalho demais, eu tenho 1000 coisas para fazer e tal. De fato, todo mundo tem mesmo. Mas esse momento agora, que a gente está, todo mundo dentro de casa, é um momento que a gente não pode desperdiçar. É um momento que a gente tem que aproveitar para estar com eles, né? Acho que depois a gente vai ter uma oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, mas o que eu queria deixar nesse momento é isso, tenha esse tempo mesmo. Olhe para o seu filho, perceba o seu filho. Porque, infelizmente, a gente acaba percebendo algumas coisas neles só quando a coisa já está muito acentuada, né? Você está vendo ele muito triste, está vendo ele muito trancado no quarto, muito caladinho, aí que você, opa, está acontecendo alguma coisa. Mas antes de chegar nesse ponto, ele já começou a se ele já estava há muito tempo. Exatamente, né? Ele já estava com alguma coisa que você deixou passar batido. Então, né, tem que ficar atento. Agora, criançada, né, aqui a aula não é para os pais. Então fica o aviso. Tio, não tá legal. Como alguns de vocês já procuraram a gente, procurem os pais. Procurem, tio, mas o problema é em casa, né? E aí, o que eu faço? Procura um pastor, procura nós como os tios, né? Procura liderança, procura alguém que você tenha uma afinidade maior, sabe? Não deixa de falar, tem que chegar e expor mesmo. Essa é a função, para que isso cesse, para que você não se prejudique lá na frente, entendeu? Pedir ajuda, né? Pedir ajuda, isso. É normal as meninas sofrerem mais com ansiedade do que os meninos, ou isso é normal, Cida? Eu acho que elas acabam sofrendo um pouco mais porque se preocupam mais, né? Isso é mais emocional, né? Tem mais coisas para atender, né? Mais demandas para atender, né? E aí se preocupam um pouco mais. A maioria dos meninos, na verdade, são mais descolados, assim, né? Mas as meninas acabam se preocupando um pouco mais com as coisas e acabam sofrendo um pouco mais com a ansiedade. E agora, você faz a segunda. Tem uma outra pergunta que nós levantamos aqui, a respeito das redes sociais, celulares, TV, etc, né? Se alguma ligação com a ansiedade das crianças também, isso tem alguma coisa a ver também? Então, no caso da mídia, né, dos celulares e tal, hoje já é novo, né? Está sendo estudado, relativamente novo, na verdade, esse transtorno, que é o vício pelo celular. Sabe aquela pessoa que não consegue desgrudar nem um minuto do celular? Aquela pessoa que precisa ficar o dia inteiro com o celular e a cada barulhinho que ouve do celular tem que imediatamente olhar o que está acontecendo, né? As notificações, né, que chamam, né? Tem que ficar olhando o tempo inteiro, tem que saber. É como se ela deixasse o celular um minuto e ia estar faltando uma parte dela, né? Então, isso é um transtorno também, né?
que chama nomofobia, né? Monofobia. Nomofobia. Isso, que é assim, a pessoa está muito viciada, muito fixada no celular. Tem também com relação às redes sociais, né? Que as redes sociais, a pessoa, ela acaba não vivendo. Ela acaba assim, tudo ela tem que tirar uma foto. Ela está comendo, ela está tirando uma foto. Ela vai sair com um amigo, vai tirar uma foto. Ela está se maquiando, está tirando uma foto. O tempo inteiro ela tem que estar colocando alguma coisa. Dos stories também, né? Isso, Posta lá, você vai olhar, a pessoa tem 30 Exatamente. stories por dia fazendo. Só não coloca o story fazendo o número 2 e o número 1. Não pega bem, né? Não pega bem. Mas tem gente que faz. Né? Tem gente que faz. Isso também é um vício também, né? Porque o que acontece? Você acaba deixando, não vivendo, né? Deixando as coisas que você poderia presenciar, né? Viver, não vivendo. Outro dia eu estava lendo até uma moça, eu não me lembro o nome dela, mas ela é uma dessas moças, youtuber, né, que fala. Youtuber. Ela falou o seguinte, que ela começou a perceber que estava demais essa questão do celular na vida dela, porque ela falou, olha, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para um lugar super gostoso, de praia, e tirou um monte de foto, mas ela não se lembrava da sensação da água nos pés, mesmo ela tendo foto dentro da água. Porque estava com o celular exatamente. Dentro da água. Porque ela tinha tanta necessidade de estar publicando, de estar colocando lá as fotos, que ela estava naquele lugar maravilhoso e tal, que ela falou assim, eu não aproveitei nada. Aí nesse momento, ela falou, eu comecei a pensar assim, nossa, como é que era o gosto dessa comida que eu tinha comido na viagem? Aquela hora que eu estava andando com os pés na areia, o que eu senti? Né? Ela falou, eu não me lembro, porque eu só estava preocupada em tirar foto. E daí ela falou, a partir daí ela começou a perceber que estava demais esse uso do celular na vida dela, né? Daí ela fez todo um tratamento também e tal, gerou, lógico, a ansiedade, porque a pessoa está totalmente viciada naquilo, então se tirar, né, o celular gerou um pouco de ansiedade nela, mas ela conseguiu, né? Então a gente tem que ter, o que a gente pode fazer como pai e mãe? Dar uma controlada, dar uma tirada nesse celular, né? Ter o horário certinho. É importante ter uma rotina, né? Mesmo agora, nesse momento que a gente está todo mundo em casa, ter também a rotina, hora de dormir, hora de acordar, hora de comer, hora de ver o celular, hora de estudar, hora de ler um livro, hora de bater um papo, né? Tem que ter tudo certinho, é bonitinho, é bom isso. Eu acho assim também, né? Depois eu vou voltar nessa questão aí da foto que você falou, mas só para contextualizar, eu acho que tem pais que criam de um jeito, outros que criam de outro jeito, com e aí certeza. não é o mérito agora, né? É verdade. Mas se dentro da tua casa você pode, por exemplo, jogar videogame até tarde, ficar no celular o tempo que quiser, assistir o filme que quiser, vamos colocar esse contexto, que existe. Com certeza, existe. Nessa casa. Tio, não tenho problema com isso, que meu pai e minha mãe deixam eu ficar, tranquilo. Não faça mesmo assim. Porque o prejudicado vai ser você. É verdade. Então assim, tem outras coisas. Opa, eu sou muito importante. tem outras coisas. É para outra gravação, o pessoal fica ligando, coisa doida. É muita, né? É muita coisa. Nossa, tá doido aqui. O Léo não dá conta. Tem outras coisas que nós podemos fazer para ocupar nosso tempo, para não ficar nessa dependência de mídia social, exatamente, de celular, porque um dia a gente vai ficar como o exemplo que a Cida deu aqui, como tem outros exemplos também, né, Cida? A pessoa não aproveita. Então assim, a pergunta que a gente tem que se fazer, para que eu estou fazendo essa viagem? Então se é para mim, se é para estar com a minha família, se é para curtir com os meus amigos, se eu estou indo no cinema com os meus amigos para poder curtir, por que eu tenho que ficar postando story todo exatamente, para que outras pessoas vejam, opa, então não é para mim, né? Então exatamente, fica esse alerta, né? Esse monte de foto com filtro que o pessoal coloca, a gente vê, eu pelo menos, você consegue enxergar que não é algo real, né? Você tem ali, então a pessoa começa a construir uma história que não existe. Vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Tinha uma matéria que eu estava vendo há um tempo atrás, já citei isso na sala já, sobre depressão. Uma modelo, ela fez uma foto e ela postou essa foto na matéria dizendo por que ela ia sair das redes sociais, todas. Então nessa foto ela estava num deck, saía na praia, um lugar bem bonito assim, bem paradisíaco.
e ela tava uma modelo loira bem bonita, com tipo um vestido, uma camisola branca bem grande assim, que aí batia o vento, tava voando lá, o cabelo dela voando, e ela tava tipo parada assim, com o sol batendo no rosto, e a legenda da foto era acordando. E aí um monte de gente, nossa, como que você consegue fazer isso? Como que você fica dessa forma? E ela tava, na verdade, aquela foto levou aproximadamente 12 horas para ser feita. Então, e ela disse ali que ela estava vazia, porque a vida dela não existia. Ela vivia para aparecer nas redes sociais e tudo aquilo era uma mentira. Não era verdade aquilo. Então as fotos eram produzidas, os amigos não existiam. Então. Ela vivia uma vida totalmente falsa. Mas quem olhava de fora queria ter a vida dela. Então assim, que tipo de vida que você quer ter? Você quer ter essa vida de rede social ou uma vida de verdade mesmo? Né? Porque às vezes a gente acaba querendo viver uma vida de conto de fadas. Eu quero a vida do outro, a vida dele, o fulano é legal, eu vejo que ele posta. Então vamos deixar um pouquinho para lá o que ele posta, né? Porque isso gera essa ansiedade ruim, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Mais verde, né? Então vamos deixar de olhar para a grama do vizinho e vamos construir a nossa própria, né? Fazer com que isso funcione melhor para a gente. Próximo, vamos lá? Próximo. Então vamos lá. Um lar desestruturado pode gerar ansiedade, Cida? Com certeza pode. Porque veja bem, o que é um lar desestruturado? É um lar onde não tem diálogo, onde não tem abraço, onde não tem comunicação. Ao contrário disso, tem brigas, tem discussões, tem confusão, tem agressões, né? Físicas e verbais, né? Às vezes não tem as físicas, mas as verbais também machuca muito a criança, o adolescente. Então, esse é um lar que vai gerar ansiedade, que vai fazer essa criança se tornar um adulto provavelmente ansioso, né? E a gente também tem que levar em conta que essa criança vai crescer, vai se tornar um adulto e vai ter o lar dela também, né? E que provavelmente esses comportamentos vão acabar sendo repetidos lá. Porque por mais que a gente diz assim, não, tudo que eu passei, eu sofri bastante na minha casa, eu não quero levar isso para minha casa quando eu me casar. Mas muita coisa, quando você se vê, você está fazendo, né? Tem muita coisa que a gente fala assim, eu não queria fazer isso igual a minha mãe. E quando você vê, você está fazendo igual a sua mãe fazia, né? Por quê? Porque faz igualzinho mesmo, né? Exatamente, são os hábitos, né? Que a gente vai incorporando e vai aprendendo isso. Então, esse lar desestruturado não traz segurança, não traz conforto, não traz amor para a criança, ela não tem uma rotina estabelecida. E é lógico que ela vai ficar ansiosa pensando assim, o que vai acontecer amanhã, né? Hoje aconteceu isso, amanhã o que vai acontecer dentro dessa casa, né? Será que meu pai vai agredir minha mãe? Será que vai acontecer alguma coisa com meu irmão? Gera uma preocupação muito grande, que gera uma ansiedade muito grande nessa criança também. Então, realmente, um lar desestruturado é um fator de risco muito grande para a criança se tornar um adulto ansioso. E a gente falou sobre isso na aula passada, né, Adilson? Sobre ser um agente de transformação, né? Então, se você não assistiu, assiste lá, dá um like, deixa o seu joinha, e dá uma olhada no que a gente falou, porque a gente estava falando, porque isso daqui não é para os pais, tá difícil. Isso daqui não é para os pais, é para você. Então, assim, exatamente. Tio, não tá legal em casa. Cara, transforma você onde você está morando, entendeu? Seja você o agente de transformação. Seja você o primeiro a buscar a Deus, a ter um envolvimento com Ele de uma forma diferente que vai transformar o teu lar. Porque a transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, se você tiver a sensibilidade de conseguir enxergar que precisa de mudança, então que isso venha de você, né? Que a mudança venha através de você, porque Deus é capaz de fazer isso. Né? Exatamente, você mesmo pode... além de orar, né? Porque você tem o seu acesso ao Pai, livre acesso ao Pai, então você pode orar e pedir para Deus ajudar você nisso, e você pode pedir também, Deus, me ajuda a ter uma oportunidade de conversar com os meus pais, ou com a mãe, se você estiver mais próximo da mãe, ou com o pai, e explicar o que você está sentindo dentro dessa situação, né? Também é uma coisa que pode ser feito, e para que haja essa mudança dentro da casa também, né? Então, um lar desestruturado pode acarretar vários problemas com as crianças. Agora,
Antes do Adilson ir para a última pergunta, tem uma acrescentar. A gente viu que um lar desestruturado, problemaço. E quando você tem pais super protetores, né, dentro da bolha e não deixa fazer nada e tá ali, protege para tudo, como é que faz? Daí também eu acho que é um problema, né? É um problema, porque o que a gente tem que pensar? Que o equilíbrio está no meio termo. Tudo que é demais é ruim, até amor. Né? Porque uma família que super protege é que ela tem amor demais, tem medo demais que aconteça alguma coisa, então tudo que é demais é ruim. Né? Uma vez eu falei isso para uma pessoa, que falei, olha, você ama demais e esse seu amor está sendo um problema. Ela falou, como que o meu amor pode ser um problema para o meu filho? Exatamente nesse sentido, de super proteger e não deixar que ele tenha as próprias experiências. Não deixa se frustrar. Que ele mesmo experimente as próprias. Exatamente. É preciso, todos nós temos que passar por algumas experiências, mesmo que sejam dolorosas, para a gente poder aprender a lidar com aquilo. Uma pessoa que nunca sofreu uma frustração, que nunca recebeu um não, quando receber, vai agir de uma forma assim, desproporcional. Né? Por exemplo, tem muitas coisas que você pode dar para o seu filho, né? Ah, mãe, eu quero um carro, eu quero um carrinho, eu quero uma boneca, você pode dar. Mas vai chegar um momento que ele vai querer alguma coisa que você não pode dar, e como que vai ser? Né? Então, como que ele vai experimentar essa frustração se você não deixou ele se frustrar, de repente, com pequenas coisas? Né? Sempre teve tudo. Exatamente. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter também, né? De não dar tudo para eles de mão beijada assim, porque depois, quando a gente não puder dar, vai se criar um problema grande de frustração, de depressão, de ansiedade, de outras coisas, né? Então, eu gosto de chamar, né? Eu acho que não é nem amor demais, eu acho que isso daí é um pseudo-amor. É algo que não condiz com a realidade, porque a Bíblia fala pra gente que quem ama, corrige. Deus é amor, e Ele nos corrige. E Ele vem defendendo o que for, vem pesado. Exatamente. Então, a gente leu isso daí também em Timóteo, 2 Timóteo, que a gente trabalhou, 2 Timóteo na aula passada. Volta lá de novo, você vai ver sobre isso. O que Deus faz com a gente, né? Quando a gente... Então, se você ama, você não vai deixar fazer tudo. Então tem alguma coisa errada. Às vezes, também essa pessoa passou por algum problema desse e quer compensar o filho pelo que não teve, né? É verdade. Então você vai gerando um outro problema para resolver o seu. Exatamente. Tá errado, né? Isso aqui é uma outra história, né? O filho já é uma outra história, é verdade. Vamos encerrar então, pessoal? Ô Adilson, qual que é a última pergunta? Não, gente. Como que a gente encerra isso? Nós temos aonde procurar um refúgio, ajuda, como é que uma ajuda na Bíblia? A gente tem alguma coisa na Bíblia que pode nos ajudar? Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer assim que na Bíblia você encontra a resposta para tudo, né? E a ansiedade, que todo mundo acha que é um assunto atual, Deus já estava tratando com a gente há muito tempo, né? A gente vê vários versículos que falam sobre isso, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Em tudo torna de Deus conhecido. Então ele já falou para você assim, filho, calma aí, não precisa ficar preocupado não, né? Me fala aí o que você está precisando que eu vou te ajudar. Então não tem necessidade da gente ficar extremamente preocupado com todas as coisas, porque está tudo dentro do controle de Deus, né? O Adilson vai ler esse versículo que eu acabei de falar. E ele vai ler completo para você ver como que Deus tá falando para a gente, que a gente não precisa se preocupar, que é para a gente tornar dele conhecido. Depois ele já está dando uma outra dica para a gente também, nesse mesmo versículo, né? Lançando sobre ele onde que tá? Desculpa. Verdade, né? 1 Pedro 4:7. 1 Pedro 4:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha, Deus no controle. Exatamente, né? Deus no controle. E temos outro versículo também que está em Filipenses, tá? Filipenses, aqui. Então Deus está dizendo aí, conta para mim os teus problemas, as tuas aflições, que eu vou cuidar de você. Ele está falando, lança. É mais do que conta, lança, entrega para ele. Despeja, deixa exatamente, comigo. Entrega para ele. Filipenses 4:6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça.
e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Tá vendo? Ele vai dar o que você precisa e ainda vai te guardar para você não ficar ansioso. Então a palavra de Deus é tremenda, né? infalível, né? É maravilhosa, né? Então, de tudo que a gente falou, de tudo que a gente viu, esses números absurdos aí que assolam o nosso país e o mundo, então tem uma resposta muito simples para tudo isso e está na Bíblia. Né? Então a gente tem que lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele, para Deus, que Ele vai resolver esse nosso problema. Né? Então vamos orar, que Deus abençoe a vida de cada um, que toda ansiedade seja lançada fora, né? Que a gente entregue tudo nas mãos de Deus. E se tem algum problema dentro de casa, vamos orar, vamos entregar para Deus, que Ele vai resolver, com certeza. Confia no Senhor e vamos lá. Né? Amém. Eu também gostaria de dizer isso, que até tem um outro versículo que eu gosto bastante, está em Provérbios 4:23, que fala que a gente tem que guardar, de tudo que a gente tem que guardar, a gente tem que guardar o nosso coração, porque é dele que saem as saídas da vida. Então, nesse momento, lança sobre o Senhor a ansiedade e guarda o teu coração, sabendo que o Senhor vai fazer o que for preciso. Ele conhece você mais do que qualquer outro, né? E você está vendo aí que tem essas necessidades todas dentro do lar e que está passando por esse momento de ansiedade, confia no Senhor, entrega para Ele todas as suas questões, que Ele vai entrar com uma providência, com uma resposta para vocês, viu? Vamos orar, nós vamos encerrar agora. Amém. E contamos com vocês, tá bom? Deus abençoe vocês. Rodrigo, Amém. você ora pra gente? Deus abençoe, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, papai. Obrigado porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Amém. Pai, que possamos ter consciência de que nada podemos fazer, ó Deus, Sim. sem a Tua vontade. Verdade, Que possamos Senhor. ter consciência de que o Senhor está sempre pronto para nos ajudar, ó Deus. Possamos lançar toda a nossa ansiedade sobre Ti, papai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, Que certo todo que o Senhor vai fardo cuidar de pesado nós, seja Pai. tirado de nossas costas, ó Deus. Sim, Senhor. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Sim, Senhor, muito obrigada, Senhor, o final Deus, de por semana esse de dia, cada um Senhor. que está Amém. assistindo, ó Deus. Amém, Coloca as Jesus. tuas mãos sobre cada família. Sim, Senhor. Abençoa, tira, Deus, todo jugo, todo mal. Em nome de Jesus, Sim, nós Senhor. declaramos que o Teu Santo Espírito reine nos lares de todas as Amém, famílias da Senhor. nossa igreja, papai. Amém, Senhor Jesus. Toma, Senhor, cada um nas Tuas mãos. Sim, É Senhor. no santo nome de Jesus que nós oramos agradecendo. Amém. Amém. Amém? Amém? Falou, Amém. galera. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Deixa o seu joinha aqui. Não sei onde é, mas curte a parada aí. Até a volta, né? Tudo Falou, isso vai galera. passar e logo a gente está junto de volta.